Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiar no Patreon ou fazer pequenas doações usando o link na descrição. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, Professor Richard Wolff e Professor Prabhat Patnaik. Este é o terceiro episódio da nossa série de debates Wolff-Patnaik em Índia e a Esquerda Global. Hoje vamos discutir guerra e capitalismo no contexto da guerra não provocada que Israel e os Estados Unidos impuseram ao Irã. Então, para começar, Professor Wolff, qual é a sua impressão geral sobre essa guerra não provocada que os Estados Unidos e Israel impuseram ao Irã? Bem, deixe-me começar. Se minha memória não falha, Marx escreveu certa vez que o capitalismo entra neste mundo escorrendo sangue por todos os poros. E da forma como vejo o que está acontecendo, permita-me estender o comentário de Marx, dizendo que parece que ele está saindo do mesmo jeito que entrou. É um casamento trágico e horrível entre o capitalismo e a violência em massa, que deveria estar, na minha opinião, em primeiro plano na mente das pessoas. Fala-se muito aqui no Ocidente sobre como tudo isso pode ser o início da Terceira Guerra Mundial. As pessoas falam assim, artigos são escritos, painéis e conferências são organizados. Se isso fosse verdade, significaria que o capitalismo como o conhecemos, em sua forma moderna nos séculos 20 e 21, realizou 3 guerras mundiais, um nível de violência desconhecido até então, algo pelo qual o capitalismo deveria, como sistema, abaixar a cabeça de vergonha e fazer a pergunta fundamental que você está fazendo. Ou seja, qual é a conexão entre o capitalismo, sua forma de operar, sua forma de se desenvolver, por um lado, e a violência em massa, por outro? E não vou entrar nos detalhes, o lançamento de armas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, o fato de que armas nucleares estão sendo discutidas novamente, apesar de tudo o que sabemos sobre o que aconteceu no Japão. E eu poderia continuar. Para mim, este ato é o ato de um governo desesperado, cujo império está em declínio a cada dia, cujos problemas econômicos se aprofundam a cada mês que passa. Quero concluir esta introdução lembrando as pessoas de 2 realidades, como eu as vejo. O Sr. Trump foi eleito em grande parte porque prometeu repetidas vezes, e cito, acabar com as guerras intermináveis no Oriente Médio. Ele disse isso tantas vezes que até hoje, na televisão americana, há trechos das várias vezes em que fez essa promessa. Ele disse que iria acabar com a guerra na Ucrânia, que isso levaria um dia, e que iria acabar com a guerra entre Israel e o resto do Oriente Médio, que isso levaria uma semana. Já se passaram 6 meses desde o início do mandato presidencial dele, e ele não fez nenhuma dessas coisas. Está claro na mente de todos que a paz está mais distante agora do que em 20 de janeiro, quando ele assumiu o cargo, sem perspectiva de solução. O segundo ponto que gostaria de destacar é que, pelo menos desde o fim da Guerra do Vietnã, em 1975, os Estados Unidos chegaram à conclusão de que não poderiam travar guerras terrestres com tropas na Ásia, ou provavelmente em qualquer outro lugar, porque o povo americano não apoiava isso. Pouco tempo depois do início de qualquer guerra desse tipo, a oposição cresceria e o governo não conseguiria contê-la. A segunda conclusão a que chegaram foi que, do ponto de vista econômico, grandes contingentes de tropas não são nem necessários nem desejáveis. Uma maneira muito mais interessante de conduzir a guerra era fazê-la servir aos interesses do que nós, na economia, chamamos de keynesianismo militar. Vastos subsídios de dinheiro público para o complexo industrial militar. A Guerra do Vietnã para as empresas americanas foi um bom negócio, assim como a guerra no Afeganistão, a guerra no Iraque e a guerra na Ucrânia.
Portanto, você não precisa das tropas. Pode fabricar os mísseis, os aviões, os drones e tudo mais, concedendo um enorme subsídio às forças econômicas que sustentam o capitalismo, com uma espécie de base sólida de compras e apoio governamentais massivos. E isso é uma muleta para um império capitalista que, de outra forma, estaria mais avançado em seu declínio se não tivesse a guerra, a preparação para a guerra e a experiência periódica da guerra para manter esse sistema funcionando. Professor Patnaik, se o senhor puder compartilhar sua declaração inicial antes que eu retome o que o professor Wolff acabou de dizer sobre a centralidade do complexo militar-industrial ao colocar o capitalismo no centro do tema em discussão, capitalismo e guerra. Mas antes disso, se o senhor puder dar sua impressão geral sobre esta guerra. Sim, sabe, eu gostaria de acrescentar algo. Concordo completamente com o que o professor Wolff disse, mas só quero acrescentar uma coisa. Veja, a guerra, é claro, é inevitável sob o capitalismo. O socialista francês Jean Jaurès disse que o capitalismo carrega a potencialidade da guerra, assim como as nuvens carregam a potencialidade da chuva. Agora, claro, mesmo isso não vai longe o suficiente. Acho que as guerras não são apenas prováveis sob o capitalismo, mas inevitáveis sob o capitalismo. Mas as guerras capitalistas fundamentalmente dadas desenvolvimento em tempos pré-capitalistas. Marx tem uma observação muito famosa sobre o camponês indiano que continua cultivando seu pedaço miserável de terra enquanto batalhas acontecem nas proximidades, onde os destinos de grandes impérios estão sendo decididos. Mas o camponês segue cultivando seu pedaço miserável de terra. Em outras palavras, as guerras feudais eram guerras entre reis. Elas apenas determinavam quem apropriava o excedente da produção camponesa, mas não afetavam a vida do camponês. Não fazia muita diferença para o camponês se A levava o excedente ou se B levava o excedente. Mas o capitalismo, nesse sentido, é fundamentalmente diferente, porque força o camponês a produzir mercadorias. Obriga o camponês a produzir a mercadoria A, em vez da mercadoria B, para seu próprio uso. Isso obriga o camponês a vender isso no mercado e força um ajuste da economia de terras distantes às exigências da metrópole. Portanto, não se trata apenas de apropriar-se do excedente. Trata-se de mudar completamente a natureza das regiões e sociedades periféricas, tornando-as anexos das regiões metropolitanas. Assim, as guerras capitalistas são guerras que necessariamente afetam o povo. São guerras em que o camponês não pode continuar cultivando seu pedaço miserável de terra enquanto a guerra acontece, porque a guerra o afeta diretamente. Agora, grande parte da economia ignora isso. Grande parte da economia, na verdade, vê o capitalismo como um sistema de equilíbrio, onde as coisas estão balanceadas, e assim por diante. Mas não é esse o caso. O capitalismo está necessariamente avançando sobre as regiões periféricas. Ele está avançando em todos os lugares. Está mudando a vida das pessoas em todos os lugares. Portanto, é um sistema que intervém de forma frenética na vida das pessoas. E a guerra é o resultado inevitável disso. Veja, Lenin falava que a guerra era inevitavelmente produzida pela rivalidade interimperialista. Mas mesmo quando não há rivalidade interimperialista, como agora, como o professor Wolff disse muito corretamente, um imperialismo moribundo, um imperialismo em crise, está realmente tentando desesperadamente impor sua vontade ao resto do mundo ao impor guerra sobre eles. E isso tem uma dialética que é extremamente perigosa. Professor Wolff, por favor, sinta-se à vontade para comentar qualquer coisa que o professor Patnaik tenha dito. Mas se eu puder acrescentar minha pergunta aqui, aproveitando o ponto onde você basicamente terminou, é para pelo menos mantermos a discussão sobre o complexo militar industrial nos Estados Unidos.
Grande parte do debate sobre a guerra se limita apenas ao lobby israelense e aos neoconservadores nos Estados Unidos. Mas pouco tem sido dito por comentaristas geopolíticos sobre a gigantesca máquina de guerra que os Estados Unidos abrigam dentro de seu complexo industrial. Quero apenas apresentar alguns números para nossos espectadores. Mesmo que a produção industrial represente cerca de 10% da economia dos Estados Unidos, é um número enorme, considerando que a economia dos estados é de cerca de 30 trilhões de dólares. Fiz alguns cálculos com base nos dados do Bureau of Economic Analysis e do CIPRI. Quando somei os setores de aeroespacial, cibersegurança, semicondutores, logística e serviços de defesa, descobri que quase 20% da produção industrial dos Estados Unidos é atribuída ao complexo militar industrial. Do orçamento de defesa de cerca de 1 trilhão de dólares, aproximadamente 40% vai para 5 grandes contratadas de defesa: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics e Raytheon, entre outras. E só para acrescentar, finalmente, o setor de empregos gerado por esse complexo industrial também é enorme. Ele emprega quase 300 mil pessoas, além dos 2,8 milhões de militares sob o governo, incluindo as forças de reserva. O que estou dizendo, basicamente, é que, em um momento em que a economia dos Estados Unidos está, digamos, sob ventilação, e quando essa economia é excessivamente financiarizada, é incapaz de produzir bons empregos. E por bons empregos, quero dizer, salários que possam garantir um padrão de vida decente. Essa gigantesca máquina de guerra é absolutamente fundamental para manter a economia funcionando. Se você puder continuar a partir daí e nos falar sobre a importância desse complexo militar industrial que impulsiona essa guerra, seria ótimo. Ok, deixe-me responder a sua pergunta, mas antes quero dar crédito a quem merece. Um dos economistas marxistas americanos que me ensinou quando eu era jovem foi um homem chamado Harry Magdoff, que junto com Paul Sweezy produziu a revista Monthly Review, que ainda existe, e a editora, e um tipo de marxismo independente, se preferir, aqui nos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, Magdoff argumentou com muitas evidências para apoiar que ao final da Segunda Guerra Mundial havia um grande e profundo medo nos Estados Unidos entre as suas elites capitalistas. E esse medo, para ser breve, era de que a guerra, e somente a guerra, havia acabado com a Grande Depressão. Essa era uma visão muito importante e difundida naquela época. A depressão havia superado a imaginação de todos sobre o quão ruim uma depressão poderia ser. Os anos 1930, pelo menos no Ocidente, são considerados o maior colapso do capitalismo em sua história. 2008 e 2009 foram um choque tremendo. 2020 também. E assim, de certa forma, estamos voltando aos grandes e maus momentos. Mas mesmo com eles, os anos 1930 foram um colapso, começando em outubro de 1929, e que realmente só terminou no início dos anos 40, pelo menos nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Portanto, tendo ocorrido, de forma inesperada, o pior colapso do capitalismo em sua história, um colapso que não respondeu muito bem ao estímulo fiscal e monetário incomum e massivo que o New Deal representou, o grande medo era que a guerra, a Segunda Guerra Mundial, aproximadamente de 1941 a 1945, tivesse sido a única coisa que resolveu o problema do desemprego e o colapso do capitalismo. Quando o Estado interveio e fez duas coisas. Ele pegou metade das pessoas desempregadas e as colocou em uniforme, estou sendo simbólico aqui, e a outra metade conseguiu empregos fabricando os uniformes, as armas, as balas, os aviões e assim por diante. Digo isso porque, ao final da Segunda Guerra Mundial, a grande ansiedade era que o retorno das tropas e o fim da guerra mergulhassem a economia novamente na Grande Depressão da qual ela havia saído.
Portanto, foi necessário que o governo interviesse em grande escala. Mas a direita, a classe capitalista, ficou muito apreensiva com tudo isso, porque governos que são poderosos em uma sociedade que ao menos faz menção ao sufrágio universal, poderiam se tornar um governo do povo, isolando a minoria dos empregadores. Então eles começaram a lidar com a contradição. Precisamos que o governo intervenha para apoiar esse capitalismo, mas não podemos tolerar que o governo tenha o poder de fazer exatamente o que dissemos que ele precisa fazer. Como resolver essa contradição? Bem, a resposta está na política americana dos últimos 75 anos, durante os quais, de forma muito cuidadosa, o governo foi reduzido, encolhido, retirado de tudo que parecesse apoio em massa ao povo. E em vez disso, a ênfase foi colocada nas Forças Armadas. Essa seria a forma de o governo estimular a economia sem de forma alguma criar uma base de apoio para que o governo fizesse algo radicalmente diferente. Essa continua sendo a tensão aqui. Os democratas eram o partido que avançava um pouco mais ao fazer o governo oferecer programas sociais. Os republicanos eram os disciplinadores, buscando reduzir isso. E nada mostra isso de forma mais clara agora do que o espetáculo de Elon Musk, demitindo centenas de milhares de funcionários federais que produzem programas sociais, enquanto o orçamento militar é elevado de 800 bilhões para $1 trilhão, ou seja, lá quais forem os números exatos. Então, acho que a maneira como eu responderia ou acrescentaria ao que o professor Patnaik disse é que ele está absolutamente certo. Mas a forma particular como o capitalismo faz isso é produzindo esse orçamento governamental extremamente desequilibrado, que está atrelado ao complexo industrial militar. O governo, portanto, apoia a lucratividade e o crescimento econômico do setor de defesa. Aqui estamos nós, por exemplo, em um momento muito difícil, e todo o programa que o governo faz para a maioria das pessoas está sendo cortado, exceto a defesa, que está sendo radicalmente... Quero dizer, é como se tivéssemos escrito um roteiro e o governo estivesse seguindo esse roteiro. Último ponto. Mesmo nos Estados Unidos, e mesmo com o que acabei de dizer, sempre existe o risco de que o enorme dinheiro gasto com o setor militar seja um desperdício, um subsídio que simplesmente gera lucros. É por isso que de vez em quando é preciso ter uma guerra. Não é que você precise vencê-la. Não é que você precise de uma boa justificativa para ela. Na verdade, você pode inventar qualquer justificativa que quiser, porque o verdadeiro propósito é reforçar a ideia de que o compromisso desproporcional do governo com a defesa é de alguma forma necessário e justificável. É por isso que uma estatística com a qual vou encerrar e que é bastante conhecida nos Estados Unidos não tem efeito político algum. Aqui está o dado. Se você considerar os gastos dos Estados-membros com militares e defesa, eles são maiores do que o total agregado dos gastos com defesa dos próximos 9 países abaixo dos Estados Unidos. Se você classificar todos os países pelo que gastam em defesa, os Estados Unidos gastam mais do que os próximos 9 países, que incluem Rússia, China e os aliados do G7 dos Estados Unidos. Portanto, não poderia haver uma demonstração maior do absurdo disso. E mesmo assim, isso não tem efeito porque foi incorporado à cultura política do país. Assim, a maioria das pessoas não consegue pensar fora do quadro que essa história particular criou nos últimos 70 anos. Professor Patnaik. Bem, sim, eu concordo completamente. Na verdade, um dos principais argumentos do livro Capitalismo Monopolista, de Barney Sweezy, era como os gastos militares dos Estados Unidos não só sustentavam a economia americana, mas, de fato, sustentavam todo o sistema capitalista mundial. Porque, obviamente, se os Estados Unidos estão prosperando, próximos do pleno emprego por causa dos gastos militares, isso tem efeitos multiplicadores no restante do mundo capitalista também. Concordo plenamente com o que o professor Wolff acabou de dizer.
Só gostaria de acrescentar que você vê o complexo industrial militar e o crescimento dos gastos militares, especialmente nos Estados Unidos. Ainda que agora os gastos militares também estejam crescendo no restante do mundo capitalista. A Alemanha, que no período pós-guerra não tinha permissão para gastar com forças armadas, agora está começando a investir consideravelmente em sua preparação militar. E isso é algo que considero bastante preocupante. Mas tudo isso, acredito que toda essa militarização que está ocorrendo no capitalismo está realmente inserida ou embutida nas dinâmicas gerais do sistema, no qual o sistema está constantemente tentando adquirir territórios, manter territórios, se defender contra movimentos de libertação nacional e se defender contra as lutas dos povos em todo o mundo para se livrar de sua hegemonia, e assim por diante. Everywhere in the world to shake off its hegemony and so on. So that, é um sistema essencialmente imperialista, e o imperialismo está agora cercado por revoltas populares. Veja, no século XIX, exceto por algumas revoltas esporádicas, como a rebelião dos Cipais, a revolta de 1857, geralmente havia uma situação em que não existia uma onda tão grande de rebelião contra a hegemonia do imperialismo como existe agora. Porque afinal agora ocorreu a descolonização. E mesmo que ainda haja, economicamente, a imposição da vontade imperial por meio do neoliberalismo, isso nem sempre é suficiente. As pessoas estão constantemente tentando se libertar da camisa de força neoliberal. Alguns países realmente se destacam e são chamados de estados desonestos e assim por diante. Então veja, agora vivemos em um mundo no qual o capitalismo ou o imperialismo enfrenta uma série de desafios. E se esse for o caso, então toda vez há uma dialética dentro disso que eu gostaria de mencionar muito brevemente. Suponha que amanhã, no Irã, realmente ocorra uma mudança de regime e um novo regime assuma que seja, digamos, mais próximo do imperialismo, digamos que o Irã se torne um estado cliente. Mas isso não seria totalmente suficiente, porque então você vai dizer, bem, a China é uma ameaça e a China está incentivando o terrorismo. A China é uma ameaça. Portanto, devemos fazer algo em relação à China. Em outras palavras, toda defesa mesmo tem sucesso em defendê-la, e se falhar em defendê-la, na verdade leva à próxima defesa da fronteira, ao próximo posto na fronteira. Portanto, você realmente tem uma situação em que há uma tendência de retorno à dominação mundial completa pelo imperialismo ou um medo de uma guerra mundial. Então, ou você tem a dominação mundial pelo imperialismo, ou uma guerra mundial se estiver realmente disposto a usar armas nucleares contra seus oponentes, contra pessoas, quero dizer, contra o regime iraniano ou qualquer outro regime desse tipo. Nesse caso, você está arriscando uma guerra mundial. Então eu acho que o desespero do imperialismo, o fato de que agora ele está realmente cercado, rodeado de desafios de todos os tipos. No mês passado, discutimos a questão dos BRICS, por exemplo. Você tem um conjunto de países que não são realmente suscetíveis ao controle imperial. E isso é algo que cria esse tipo de paranoia na mente dos imperialistas. E isso eu acho extremamente perigoso, porque a menos que haja uma dominação mundial completa, sempre existe a ameaça de empurrar a fronteira para fora e arriscar uma guerra mundial. Sim, e se eu puder acrescentar, acho que as evidências disso, do que o professor Patnaik acabou de dizer, estão em toda parte. No momento em que você entende, você então enxerga. É um pouco o oposto do empirismo, onde você só entende quando vê. Não, você só vê quando entende. Essa dialética está em jogo. Israel e Irã, quero dizer, Israel é o posto avançado do imperialismo ocidental, e eles precisam ter o espaço para exercer essa hegemonia. Eles conseguiram fazer isso muito bem por meios militares.
Mas agora está bastante claro que a autodefinição deles em relação ao seu poderio militar era bastante exagerada em comparação ao que seu exército realmente pode fazer. E o inverso para o Irã, eles agora estão descobrindo essa realidade, e isso vai inflamar a paranoia deles mais uma vez. Sabe, a ideia de que o objetivo no Irã era simplesmente os 3 sites nucleares é, na minha opinião, totalmente ridícula. Em primeiro lugar, você não pode impedir as pessoas de desenvolverem armas nucleares dessa forma. Os iranianos podem fazer isso de uma dúzia de maneiras diferentes. E se você fechar esse, eles vão fazer de outro jeito. Se tiverem dificuldade, eles têm alianças muito próximas, tanto com a Rússia quanto com a China, que podem fazer isso por eles. Qual é essa ideia maluca que o Ocidente tem, de que tem o direito de fazer isso, que tem algum tipo de direito adquirido para isso? Não pode fazer. É por isso que é um ato de frustração. É quase como se eles estivessem convencidos de que podem conter o que já são 150 anos de mudanças anticoloniais no mundo. Eles não vão conseguir segurar isso, assim como os britânicos não conseguiram, nem os franceses, nem os holandeses, nem nenhum dos outros. Isso acabou. E se você for o último a se agarrar, bem, isso explicará por que você está tão desesperado quanto, obviamente, os israelenses estão, dado o que estão fazendo em Gaza. Esse é o comportamento de uma situação absolutamente desesperadora, que só piora, levando a atitudes cada vez mais horríveis. E para mim, em algum momento eu me pergunto, não haverá um sentimento bastante generalizado no mundo de que o que acabei de dizer é verdade? Não estamos chegando cada vez mais perto disso? E eu digo isso aqui nos Estados Unidos, estou falando com vocês de Nova York, que aqui nos Estados Unidos também, as questões estão sendo levantadas de uma forma que acho muito interessante. Eles ainda não ousam enfrentar tudo, mas estão fazendo perguntas. O que significa que os Estados Unidos, que se apresentaram como críticos da Rússia por invadir a Ucrânia, agora estão invadindo o Irã. Quero dizer, até aqui nos Estados Unidos a pergunta é feita: isso não é incoerente? Isso não é hipócrita? Isso não é injustificado? Até políticos republicanos e democratas sentem a necessidade de dizer isso. Às vezes compenso minha tristeza pelo mundo ser como é com um sentimento oposto, de que a consciência sobre isso também está se desenvolvendo. E talvez aí resida alguma esperança. Na noite passada, tive um sonho. Bombardeiros iranianos estavam usando bases cubanas para bombardear as montanhas do Colorado, porque aparentemente Donald Trump havia armazenado armas nucleares lá. E eu percebi que só podia ser um sonho, porque os Estados Unidos não enfrentam esse tipo de medo. Seus reatores nucleares não deveriam ser armazenados no Colorado. Mas deixando a piada de lado, quero direcionar essa conversa, professor Patnaik, um pouco para algo que quase todo analista e especialista em processos de negócios que lhe deixou de lado, que é a tecnologia. Trata-se, na verdade, de uma guerra econômica que foi imposta não apenas ao Irã. No caso do Irã, acredito que seja uma guerra política, cultural e econômica, mas de fato é uma guerra econômica imposta ao sul global. E eu acho que quero começar essa discussão falando sobre o mercado cambial, porque o que vimos foi que logo após o bombardeio, houve uma queda massiva do won sul-coreano, da rupia indiana, da rupia indonésia, do peso em toda a América Latina e nas Filipinas, do baht tailandês, e um fortalecimento do dólar. Na verdade, a PIMCO, os gestores de fundos hedge e outros, estavam mantendo posições compradas nessas moedas de mercados emergentes após o fiasco das tarifas, porque estavam vendo que o dólar estava caindo e as moedas dos mercados emergentes estavam subindo. Mas o que aconteceu, efetivamente, foi uma queda massiva das moedas dos mercados emergentes, o que significa que o capital está saindo desses países. E eu acho que isso tem enormes implicações para o sul global.
efetivamente uma guerra econômica contra o Sul global. Se você pudesse explicar o impacto das guerras imperiais, de modo geral, sobre o Sul global por causa da incerteza que elas criam, e como isso geralmente favorece o Norte global, isso seria de grande ajuda para nós. Você sabe, é irônico que após o colapso da bolha imobiliária nos Estados Unidos, quando a economia americana de repente enfrentou uma crise, o dólar se fortaleceu. Na verdade, foram as moedas do Sul global que desvalorizaram, todas elas, porque houve um fluxo de capitais para os Estados Unidos. Agora, a questão é que sempre que há qualquer incerteza, sempre que há qualquer medo, sempre que há qualquer dúvida na mente dos financistas sobre o que está acontecendo no mundo, eles sempre correm de volta, por assim dizer, para casa. E a casa, de fato, são os Estados Unidos, e a moeda de referência é o dólar. Então, mesmo que algo feito pelos Estados Unidos gere esse tipo de medo, nesse caso o dólar se fortalece. Portanto, efetivamente, e veja bem, isso não é apenas uma questão das finanças dos Estados Unidos. Isso acontece nas finanças do mundo todo. Na verdade, o problema, veja, quando eu era criança, digamos, 5 rúpias eram trocadas por $1. Agora, 85 rúpias são trocadas por $1. E não é porque a inflação na Índia realmente resultou no colapso da rúpia. Pelo contrário, é o colapso da rúpia que resultou no surgimento da inflação. E o colapso da rúpia, claro, ocorre porque os ricos do Sul global, em geral, gostariam de transferir sua riqueza para o Norte global, que consideram mais seguro. Essa tendência se torna particularmente acentuada em períodos de incerteza, em períodos nos quais eles sentem que seus medos se intensificam. Portanto, é preciso realmente perceber que crises desse tipo, guerras desse tipo, são desastrosas para o Sul global, independentemente das implicações militares, apenas pelas implicações econômicas. Se a sua moeda entra em colapso, como você vai cumprir suas obrigações de dívida? Um grande número de países do Sul global está enfrentando problemas de endividamento e, portanto, o valor real da dívida aumenta em relação à sua moeda e, consequentemente, em relação aos bens e serviços que você precisa disponibilizar. Isso se agrava ainda mais em períodos como este. Portanto, isso tem implicações incrivelmente opressivas para as economias do Sul global, especialmente para as economias mais vulneráveis dessa região. Você mencionou que a rúpia indiana entrou em colapso, quer dizer, não colapsou, mas está caindo. A moeda sul-coreana está caindo, e outras moedas, claro, também estão caindo. A Índia, no momento, apesar da queda de sua moeda, tem reservas suficientes para suportar a pressão até certo ponto. Mas pense em países como Sri Lanka. Pense em outros países que estão realmente completamente endividados. Esses são os países que realmente vão passar por momentos muito difíceis. Então, as pessoas do Sul global, e até mesmo em países como a Índia, se os preços subirem e o preço do petróleo aumentar, ele vai subir ainda mais em termos de rúpia. Portanto, isso se traduz em uma inflação mais alta. A renda monetária dos trabalhadores não se ajusta, e por isso, há de fato uma pressão real sobre os trabalhadores. Assim, pessoas em todos os lugares, em países com alto endividamento, e até mesmo em países que não estão tão endividados, os trabalhadores, em todo lugar, serão as verdadeiras vítimas disso. E independentemente dos desdobramentos militares, ou da trajetória militar, ou do que o Irã faça no Estreito de Hormuz, e assim por diante, as próprias implicações financeiras disso já seriam bastante desastrosas. E claro, se o Irã realmente fizer algo no Estreito de Hormuz e os preços do petróleo subirem, a situação ficará ainda pior. Vou voltar à questão da inflação. Mas, professor Wolff, se o senhor puder responder brevemente ao que o Financial Times, em um de seus relatórios, indica que isso pode ser uma tentativa desesperada de salvar a hegemonia do dólar. É isso mesmo?
Bem, lembre-se, o problema dos Estados Unidos e do Sr. Trump é que ele quer preservar a hegemonia do dólar e também quer tornar o dólar mais barato para conseguir impulsionar um sistema de exportação e trazer parte da manufatura de volta para os Estados Unidos. Ninguém resolveu essa contradição absurda, muito menos ele. Então, não, ele teria que ser muito ambivalente, para dizer o mínimo, porque pense do ponto de vista americano. Ele está ocupado impondo tarifas. Se ele também valoriza o dólar, então está tornando o problema dos Estados Unidos como exportador exponencialmente mais difícil, porque você fecha as importações por meio da tarifa e fecha as importações porque sua moeda está com problemas de uma forma ou de outra. Isso só torna o trabalho dele mais difícil ao tentar alcançar essa reorganização da produção mundial. Em alguns casos, isso terá sucesso. O professor Patnaik apontou o exemplo alemão. Acho que esse é um ponto muito importante, porque reforça o que estávamos dizendo antes. Por causa das sanções contra a Rússia e do fato de que a Europa Ocidental não pode mais acessar energia russa barata, petróleo e gás, todos sabemos que o custo da energia aumentou muito na Europa, a ponto de minar sua competitividade em relação ao resto do mundo, e assim contribuir, aliás, para o declínio mais rápido da Europa do que eu havia previsto, ou do que muitos deles haviam previsto. E eles tentaram fazer algo a respeito e falharam. O que os alemães fizeram é o que eu disse que os Estados Unidos fizeram após a Segunda Guerra Mundial. Os alemães concluíram que não podem salvar o capitalismo alemão a menos que o governo intervenha e se torne o mercado para a indústria alemã, que não pode ser permitida sair, não por motivos econômicos. Isso está morto. Eles perderam essa batalha. Mas agora eles podem usar, entre aspas, segurança nacional, para justificar que o governo da Alemanha subsidie um complexo militar industrial lá para salvá-los. Realmente da mesma forma que os capitalistas americanos salvaram seu sistema quando o fim da guerra os ameaçou. Observe novamente. Seja a guerra, a ameaça de guerra ou a preparação para a guerra, todas estão se tornando apoios globais porque resta do capitalismo. Está ocorrendo, portanto, uma fusão crescente entre empresas e governo. Temos um nome para isso, e é chamado de fascismo. É por isso, em parte, que você vê o tipo de dispensa governamental, com liberdades civis e direitos civis, entre governo e pinlas, todos necessários à sobrevivência do capitalismo. Professor Patnaik, gostaria que o senhor explicasse para nós a centralidade do petróleo quando se trata de inflação, especialmente no sul global. Houve um tempo em que os Estados Unidos tinham interesse em manter os preços do petróleo baixos. Mas ao longo dos anos, à medida que construíram reservas massivas e também aumentaram a produção de petróleo de xisto, não são mais tão afetados. E essa foi uma das diferenças que vimos durante a guerra na Ucrânia, entre a Europa e os Estados Unidos. Mas, em grande parte do sul global, o aumento dos preços do petróleo tem consequências devastadoras na vida das pessoas comuns, nas políticas dos bancos centrais, que precisam aumentar as taxas de juros. E isso, por sua vez, tem enormes implicações fiscais e monetárias. Se o senhor puder explicar para a nossa audiência global o quão centrais são os preços do petróleo, para que possamos compreender as implicações desta guerra, para além do Irã e da Ásia Ocidental. Sim, absolutamente. O único insumo, o que eles chamam de intermediário universal, que é de importância crítica, na verdade, nenhum outro recurso bruto desempenha um papel tão importante em termos econômicos quanto o petróleo, especialmente no sul global. Sempre que há um aumento nos preços do petróleo, ocorre uma situação em que a inflação acontece, os preços sobem, e isso invariavelmente aperta a população trabalhadora. Agora, o choque do petróleo original foi um pouco diferente.
Porque o que aconteceu naquele momento foi que quando os preços do petróleo subiram, e portanto houve uma redistribuição de renda de todo o mundo para os países produtores de petróleo, a propensão desses países a consumir bens do sul global era maior do que a propensão dos países avançados a consumir bens do sul global. The advanced countries' propensity to consume global south goods. Therefore, suppose it is the case that Portanto, suponha que os consumidores americanos tiveram que pagar mais pelo petróleo, e assim, o poder de compra foi transferido das mãos deles para as mãos, digamos, de alguns sheiks do Oriente Médio. Os sheiks do Oriente Médio gostariam de ir a Bombaim, se divertir e assim por diante. E, portanto, de certa forma, isso realmente significou uma mudança no padrão de consumo em direção a pelo menos alguns bens do sul global. Mas agora, o que estamos vendo não é tanto um aumento no preço do petróleo, mas sim uma desvalorização da moeda, e, portanto, um aumento não no preço do petróleo em dólares, mas um aumento, digamos, no preço do petróleo em rúpias. But a rise, let us say, in the rupee price of oil. Therefore, what is happening is that Portanto, o que está acontecendo não é exatamente uma transferência da distribuição de renda do norte global para os países produtores de petróleo, mas sim uma transferência da distribuição de renda do sul global para os países produtores de petróleo, o que não pode, de forma alguma, gerar uma expansão líquida da demanda por bens do sul global. Assim, na prática, o que ocorre é que os trabalhadores do sul global acabam sendo pressionados. Por outro lado, essa pressão viria acompanhada do que se pode chamar de recessão inflacionária. O que estou tentando dizer é que eles serão pressionados por causa da inflação, o que fará com que a demanda por bens dentro do sul global caia. Mas, devido à inflação, os governos não tomarão medidas para expandir a demanda agregada. Portanto, haverá uma combinação de inflação e recessão no sul global, devido ao fato de que as moedas estão se desvalorizando em relação ao dólar. the fact that the currencies are falling vis-a-vis the dollar. Seria maravilhoso se um sheik do Oriente Médio realmente viesse a Bombaim ou Hyderabad e percorresse as vielas do Charminar, vivenciando o patrimônio indo-islâmico, em vez de pular do Texas para Nova York nos enclaves de barões do setor imobiliário e círculos burocráticos. Professor Wolff, estamos chegando ao fim, mas quero dedicar os últimos 10 minutos para discutir essa questão fundamental, que acredito ser impossível de evitar quando se fala de capitalismo, mas também de pós-capitalismo, socialismo, chame como quiser, que é a solidariedade da classe trabalhadora. Algo que percebo, na sua discussão sobre o complexo militar industrial, é essa ideia tradicionalmente chamada de aristocracia operária, em que setores da classe trabalhadora, inseridos em interesses imperiais ou de classe, encontram extrema dificuldade em estender a solidariedade para além de seus próprios círculos. E o contexto nos Estados Unidos não é apenas a guerra, mas também a guerra contra os imigrantes. Quero que você nos fale um pouco sobre como isso tornou a classe trabalhadora nos Estados Unidos dividida, no sentido de que se torna impossível para a classe trabalhadora, especialmente a aristocracia operária nos Estados Unidos, estender solidariedade à classe mais baixa nos Estados Unidos e, além disso, com seus camaradas no sul global. Bem, a situação aqui é, como sempre, complicada. Só para não ser mal interpretado, o movimento trabalhista, os sindicatos organizados dos Estados Unidos, especialmente nos últimos 5 ou 6 anos, têm se aberto e acolhido imigrantes de uma forma que nunca tinham feito antes. Há algo acontecendo na classe trabalhadora que está começando a entender que há mais benefícios na solidariedade com os imigrantes do que em se juntar àqueles que os transformam em bodes expiatórios. Dito isso, porém, transformar os imigrantes em bodes expiatórios ainda é o tema dominante aqui no país. E é muito importante que as pessoas entendam o porquê disso. Nos últimos 40 anos, os Estados Unidos testemunharam uma enorme redistribuição de riqueza e renda da base e do meio para o topo.
Isso precisa ser compreendido, porque é o contexto e o pano de fundo para quase tudo o que aconteceu. Estou exagerando, mas só para deixar o ponto claro. Basicamente, você se aproximou da massa de trabalhadores brancos do setor manufatureiro e os privou de empregos, de renda e de qualquer futuro para eles e suas famílias em empregos industriais para homens brancos, muitos dos quais eram sindicalizados e, portanto, recebiam salários melhores do que o restante da classe trabalhadora americana. Se eles são uma aristocracia no sentido que Lenin quis dizer, isso é outra conversa, mas eles definitivamente eram mais bem pagos, e assim por diante. Eles foram mobilizados, e ainda são, para apoiar o complexo militar industrial, porque é aí que ainda existem empregos na indústria, onde os sindicatos ainda existem. Os militares foram muito cuidadosos em espalhar suas fábricas pelos 50 estados, para que todo senador e todo representante entenda que uma parte significativa de sua base eleitoral, onde quer que estejam, está conectada ao setor militar. Então eles se mobilizaram para tornar esse grupo muito especial. Mas ainda resta o problema de que a massa dos trabalhadores americanos, a esmagadora maioria, sofreu especialmente os trabalhadores brancos, homens sindicalizados da indústria. Eles perderam seus empregos devido à automação, perderam seus empregos devido à realocação de empresas para fora dos Estados Unidos e perderam alguns de seus empregos, de longe a menor parte, para imigrantes. É aí que entra o político demagogo. O político demagogo junta a história que acabei de contar com mais dois fatos. Que nos últimos 20 a 30 anos, tivemos movimentos sociais nos Estados Unidos exigindo igualdade de oportunidades para pessoas negras e pardas e o fim da posição de segunda classe das mulheres. An end to the second class position of women. So what the demagogues did, and they did it well. O que os demagogos fizeram, e fizeram bem, foi dizer à massa de trabalhadores brancos das indústrias que realmente estavam sofrendo, que o motivo do sofrimento deles era a elite do Partido Democrata, a elite que ocupa a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos, que era um inimigo. Eles estavam favorecendo pessoas negras e pardas, mulheres e imigrantes. E é por isso que vocês estão sofrendo. Perceba que aqui a realidade, que é o empregador quem te substituiu por uma máquina, ou o empregador quem decidir ir a produção para Xangai, Hyderabad ou qualquer outro lugar, é retirada da narrativa. Então a classe dominante financia o demagogo para organizar a raiva da vítima contra mulheres, pessoas negras e pardas e imigrantes. E as mais perigosas seriam as mulheres, porque elas representam metade da população. As segundas mais perigosas são as pessoas negras e pardas, porque representam 25% da população. Mas o alvo mais fácil, o elo mais fraco, o mais vulnerável, é o imigrante pobre da América Central, da África ou de onde quer que venham. E veja a linguagem do nosso presidente. Estamos sendo invadidos. Quero dizer, a imagem das crianças, que é frequentemente usada nesse tipo de política. Isso é a busca por bodes expiatórios. Mas é tão absurdo, é tão fora da realidade pensar que 10, porque é disso que estamos falando, 10 milhões das pessoas mais pobres do mundo chegando aos Estados Unidos representam uma ameaça e uma explicação para o colapso de uma economia de 330 milhões de pessoas. É tão insano e tão fora dos padrões que conseguimos dizer isso, e as pessoas sabem em algum lugar de alguma forma. Então sim, é um desabafo de raiva do homem branco da classe trabalhadora, mas tem utilidade limitada. E enquanto o governo tenta manter isso funcionando ao criar uma força policial especial, usando máscaras, sem se identificar, a chamada ICE, Polícia Especial, brutal e violenta, isso está causando uma forte reação contrária. Antigamente existia o Brooklyn Dodgers, agora eles são o Los Angeles Dodgers, um time de beisebol muito popular. Eles enfrentaram os agentes da ICE, que vieram prender um imigrante e os expulsaram do estádio. E anunciaram ontem um fundo de $1 milhão para ajudar as vítimas da ICE.
Essa é a pior publicidade possível para esse esforço, e isso já é um sinal de que está chegando ao seu limite. Haverá uma grande reação quando isso acontecer. Professor Patnaik, Mapuin, encerre-nos a edição. I'd just like to make 3 points in this connection. Gostaria apenas de fazer 3 observações a esse respeito, como comentário final. Sim. A primeira é que, apenas para acrescentar ao que o professor Wolff acabou de dizer, existe uma estatística importante. O salário real de um trabalhador americano médio do sexo masculino em 2011 era marginalmente inferior ao de 1968. Em outras palavras, eles subiram e depois caíram, e, portanto, o tipo de raiva e frustração é algo compreensível. A segunda coisa que gostaria de dizer é que a crise do capitalismo neoliberal, a agressividade do imperialismo contemporâneo e o que o professor Wolff muito bem apontou, essa tendência, o ressurgimento do fascismo, são todos fenômenos realmente relacionados. Todos eles, de certa forma, representam um sistema moribundo, um sistema em declínio. Mas veja bem, um sistema em declínio pode ser extraordinariamente perigoso. Sim. Mas acredito que uma forma de combater isso é, como você disse, unindo o povo em torno de um conjunto de benefícios universais. Around a set of universal benefits. For instance, universal economic. Quero dizer, por exemplo, direitos econômicos universais, para que não sejam apenas os imigrantes, mas todos, trabalhadores americanos brancos, homens negros, imigrantes africanos e assim por diante. E isso só pode ser feito com base em uma agenda progressista de esquerda, onde haja taxação sobre a riqueza, taxação sobre heranças, para mobilizar recursos e distribuir os benefícios do progresso por todo o espectro da classe trabalhadora. Essa será uma agenda de esquerda, mas que nos levará além do impasse atual ao qual o capitalismo trouxe a humanidade. We'll leave it there, Professor. Vamos encerrar por aqui, professor Wolff e professor Patnaik. Muito obrigado por essa conversa tão oportuna, maravilhosa e única, devo dizer, sobre o tema. Tenho acompanhado esse assunto exaustivamente na mídia tradicional e no YouTube, e não vi muitas pessoas colocando o capitalismo no centro da discussão sobre a guerra. Foi um grande privilégio para mim receber vocês dois. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Thank you. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Gio Tishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, tentamos produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo até aqui e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se.